Bom dia, inspiradores! Aqui é Rômulo Vieira e estou na companhia do Mauro André. Este é um podcast para empreendedores. Esse é mais um programa que veio para levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Sejam bem-vindos e tenham uma excelente sexta-feira. Estamos salvando sempre no YouTube, no Instagram e no Spotify. Lá no YouTube e no Spotify, procurem pelo Café com Inspiradores. Deixe um like, convide um amigo para formarmos essa grande corrente de empreendedores. Um café descontraído e de boas ideias. E por fim, nossos patrocinadores do podcast. Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. lojasprata.com.br. E Medical Sun, desde 1994, trabalhando com as mais avançadas tecnologias e equipamentos estéticos. Há 25 anos investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde e da beleza. Nessa manhã de 30 de julho de 2021, já são 16 meses de que a pandemia foi declarada no Brasil. E o que isso tem de bom? Isso é um prato cheio para todos os empreendedores que estão aproveitando a oportunidade para se reinventar, mudar conceitos, inovar, se digitalizar e até mesmo reconstruir as suas vidas. Nessa manhã estaremos conversando com um empreendedor fantástico, criador de uma inovadora empresa de tecnologia e que tem uma emoção única, que compreendeu há muitos anos o poder da informação para a tomada de decisão, que tem como missão ser uma máquina de inteligência e insights para os usuários, transformar dados em intuições. Estaremos falando hoje que é um cara que eu paro para escutar, Mauro. Quando o Douglas começa a falar, cara, eu me concentro, juro assim, de coração, eu me concentro e tento captar tudo que vem dele, cara. Muito bom dia, Douglas Scheibler. Bem-vindo, Douglas, o fundador da BI Machine. Bom dia, pessoal. Nossa, fico lisonjeado aí com os elogios. Não, acho que não é para tudo isso, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor, né? A gente sempre tenta olhar as situações, olhar um pouquinho diferente, né? Talvez na nossa região, principalmente, a gente pode ter uma visão um pouquinho diferente, né? Uma visão um pouco mais digital, um pouco mais buscando um pouco mais o conceito de exponencialidade, né? Que software, digamos assim, permite. E isso sempre eu acabo fazendo provocações aí para todos os empreendedores, né? Que a gente conversa, né? Para olhar também sobre esse aspecto, né? Então, talvez seja um pouco disso aí que você fala um pouco, né? E a gente sempre está tentando abrir um pouco mais a cabeça aí de todos empreendedores e empresários para o novo, né? Então, acho que essa é uma provocação minha como empreendedor desde sempre, né? E tive poucos apoios regionais, digamos assim. Eu me preocupo muito com isso, assim. Pessoas que talvez se sentem um pouco incompreendidas, né? Empreendedores, principalmente, e empresários, né? Que às vezes não têm acesso, que é uma iniciativa como a sua, que eu acho que é muito legal, né? E a importância de compartilhamento, né? A gente em geral, o gaúcho em si, ele não é muito de compartilhar. E até tem uma dicotomia interessante na nossa região, né? Ele não compartilha, mas ele coopera. Então, é uma região de cooperativas, quando tem um propósito financeiro, digamos, e de benefício mútuo para todo mundo. Mas a colaboração sem um objetivo em si, ela ocorre muito pouco, né? E eu acho que vocês dois aí também já vivem aí, talvez em outros lugares do Brasil, e não é tanto assim como é aqui, né? Por exemplo, Florianópolis ou São Paulo, principalmente, que a gente estava falando agora há pouco, né? É um processo mais colaborativo, assim, parece uma coisa mais aberta, digamos assim, né? Mas, enfim, isso é um processo cultural e a gente vai transformando e plantando a sementinha ao longo do tempo aí. Verdade, Douglas, verdade. E aí, Mauro, bom dia! Bom dia, maravilha. O Douglas, já conheço ele já de um bom tempo. Primeiro foi lá no evento da CIL, né? Depois tive a oportunidade de receber ele aqui na empresa. É um cara fantástico. Já recebi a equipe dele aqui. Mais uma vez, ele é a prova de que a nossa região ela é um celeiro de talentos, é um celeiro de empresas com potencial maravilhoso, né? E queria aproveitar aqui já, Romulo, que tu me passou a bola,
Para mim, iniciar contigo, Douglas, assim, a gente já vem de uma época onde o pessoal trabalhava muito com feeling, né? Então, o cara tinha um sentimento de algo e fazia. O empreendedor é assim, tu tem o achismo, tu acha que é aquilo, tu acredita naquilo. Bom, a primeira vez que eu ouvi a palavra BI, cara, ela foi em 2013 e o Romulo nem vai lembrar, foi ele que me falou, fui convidado para um evento em Santa Cruz. Que evento vai ser? Eu falei, um evento tal. Ele, não, ele chama para mais, eu já estou no BI. Eu não sabia, eu disse, cara, eu estou no BI. E aquilo me incomodou e eu procurei na outra semana, cara, o que é isso aí? Tu instalou alguma coisa, um curso que está fazendo? Ele, não, é o Business Inteligência e tal. Se puder começar para a gente aí, velho, falando da importância e principalmente explicando para o pessoal de maneira assim, eu sei que é complicada, mas um pouco mais simples, o que é a gestão por indicadores. Porque quando a gente fala num BI, normalmente o cara pensa numa grande empresa, num grande negócio, e a gente acredita que não, que hoje a gestão por indicador ela pode estar nos pequenos negócios, ela pode estar nos médios negócios. Fala um pouquinho para a gente desse conceito aí, Douglas, de gestão por indicadores, cara, que eu acho que vai começar a dar uma aquecida aí. Legal. Não, bacana. Eu acho que isso acaba misturando um pouquinho com a minha história até, esse gosto pelos dados gerenciais, digamos, e posteriormente nessa condição. Eu sou de Teutônia, né? Como eu falo, eu sou alemãozinho de Teutônia, né? Então, lá no interiorzinho, né? O conceito indo para Lajeado pode chamar de agroboy, né? Se fosse fazer o bullying no segundo grau, né? Mas o ponto Ô bacana, Douglas, assim, só pra fazer um adendo, eu fui dormir ontem, cara, pensando em ti na juventude, na infância, como tu era, cara. Tu acredita, cara? Eu fiquei pensando, cara, pá, será que o Douglas era um sonhador na época? Era um cara muito racional. E aí eu fiquei viajando, assim, porque o cara olha tudo que ele tá fazendo, né, cara? Mas desculpa te interromper aí. Não, bem isso. E a minha vida começou sempre muito tumultuada, né? Eu fui pai com 18 anos, então eu não tinha muita opção, né? Então eu sempre fui muito de correria, né? Vamos embora, não tinha muito tempo para olhar para o horizonte aí. E aí, será que isso, é aquilo? Não, vamos lá, tem que comprar leite e fralda e vamos embora. Então sempre foi muita correria, né? Mas e aí, até 2001, eu trabalhei numa empresa de software aí em Lajeado, chamada Office Shift, do Fabiano, aí, gente boa pra caramba. Hoje se dá muito bem com ele, né? Amigão nosso. E em 2001 eu saí e comecei a empreender em Teutônia. Eu tinha 22 anos, 21 para 22 anos. E eu tinha uma arrogância normal de um guri de 23, 24, 22, 23 anos que queria ensinar para o empreendedor, para o lojista, por exemplo, como ele tinha que gerenciar o negócio dele. Então, quando eu saí de programador para vendedor, né, porque eu tinha que vender o software, eu batia, imagina, eu chegava no Romulo e disse, tá, Romulo, é o negócio seguinte, cara, tudo isso que tu tá fazendo aí não é muito bom, deixa eu te mostrar aqui a gestão por números. Cara, isso foi um fiasco, né, cara? Foi um fiasco, foi muito engraçado, né? E era não na cara, né? Era não na cara. Então, tu ia nas padarias, tu ia na farmácia, tu ia, né? Então, meu sistema era um sistema de gestão de loja, assim, tipo, do Rômulo, né? Digamos assim, compra, venda, estoque, quantos a pagar, quantos a receber, né? E eu desenvolvi isso em um ano e pouco, em 2003 para 2004 eu já estava trabalhando e, cara, no primeiro momento não deu nada certo, né? E eu comecei a fazer algumas malas diretas, comecei a fazer alguns conceitos mais organizados e começou a pintar alguns clientes, né? Até que lá em 2005 aí eu já tinha em torno de 70 clientes sozinho, só eu, né? A empresa era eu, né? Eu até brinco na empresa, quando a gente faz algumas coisas, eu tenho uma foto, daí eu digo toda a minha equipe, daí eu boto um slide explicando toda a equipe, né? Suporte, gestão, não sei o quê, depois, ó, a equipe, eu. Então foi muito legal, porque, cara, é um aprendizado gigante. E aí tu começa Ô Douglas, a entender também. então tu programava já na época? Claro, minha formação é técnica, né? Minha formação é de desenvolvimento, né? E lá em 99 eu já pesquisava BI, né? Assim, tipo, eu tava na universidade e eu correndo atrás de uma bola. Não tinha muita internet e tal, eu entrava depois das 11 para não pagar lá e tal, e baixava os materiais que eram muito pesados, baixar material, né? Eu imprimia impressora matricial para poder estudar o que era BI na época. Então, assim,
E aí a minha ilusão, né? Implantar BI em 90 e poucos e empresas de pequeno porte. Cara, era sensacional. Assim, aí, tu só descobre isso hoje, né? Por isso, muita importância dos mentores, né? Para esses jovens malucos aí. Porque muitas vezes tu bota energia no processo errado, né? Tu demora, isso é uma coisa muito da idade, tu conseguir ter essa assertividade. Por isso, a mentoria, para mim, hoje é sempre um conceito muito importante. Mas aí o que aconteceu, respondendo a tua pergunta, né? Eu sempre. O meu objetivo nunca foi, tipo, cara, não me interessava se tinha impressora fiscal, isso era, tipo, obrigações de lei, né? Mas o meu conceito sempre foi pelo gerencial. E eu sempre gostei do gerencial, né? E aí eu tentava implantar esse método gerencial em empresas de pequeno porte, né? Que eram basicamente de 3, 4 pessoas. E aí começou a vir uma frustração muito grande minha nesse sentido, né? E aí eu desmotivei realmente, assim, esse é o conceito, né? Eu desmotivei porque não era o que eu gostava de fazer. Eu queria ir para o gerencial. Então, toda vez que eu mostrava alguma coisa para o empreendedor, para o empresário pequeno, né? E primeiro que ele tinha muita dificuldade de entender aquilo, né? E a segunda que ele não usava, né? Não usava, ou porque eventualmente tinha, sei lá, alguma coisa que ele estava sonegando e não entrava no sistema. Mas eu disse, cara, vamos colocar em planilha, eu ajeito para ti. Não, mas isso aí é muito trabalho. E aí essa parte gerencial ela passava despercebida e isso me incomodava, me desmotivava, né? E ao longo do tempo isso acabou me desmotivando. E aí em 2005 eu abri junto com um colega, a gente também estava na Solis, que era a cooperativa de software, né, regional aí. E aí a gente abriu uma empresa na Inovatis, né, na incubadora na época. E com um conceito de software para gestão, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui meio que abandonando os meus clientes, né? Passando ele para outros e reinventando de novo. Ou seja, eu já estava numa situação financeira começando a ficar boa, né? Então, assim, estava mais ou menos estabilizando, mas, cara, o meu coração não estava naquele negócio. Eu não queria aquilo, né? E aí, cara, beleza, vamos se aventurar de novo. Ou seja, meio que joga o negócio fora, começa tudo do zero de novo. Cara, é inacreditável. Se a gente olha com o conceito financeiro, assim, é uma loucura fazer uma coisa dessas, né? Aí tu Mas, incubou lá na Inovatis? Tu incubou lá na Inovatis? claro, 2005. Incubou com o Rogério lá, então, não? Claro, com o Rogério, com o Pedro antes, depois com o Rogério, que estava aí com vocês. E eu fui a única empresa que incubou em Estrela. Ninguém sabia que a incubadora de lá da Univates estava em Estrela já. Eu fiquei 1 ano incubado em Estrela. Que legal, cara. Então, algumas histórias. E aí, cara, aí começou um pouco da história, mas o conceito, então, realmente de gestão por indicadores que a gente fala, hoje eu acho que a gente pode falar de uma jornada diferente, né? Não é nem mais o conceito de gestão por indicadores, porque o clássico era você fechar o mês e começar a olhar os seus números e aí você tem uma proposta reativa daquele tempo, né? Isso era o mais normal. Até hoje eu acho que é o mais usual, né? Mas a atualidade, né, e os dados sendo gerados basicamente online o tempo todo, a gente está falando de uma jornada data-driven, né? Ou seja, o gestor ter uma cultura de gestão diária baseada no conceito de números, né? E claro, não deixando o feeling de lado, não é um ou outro, é um mais o outro, né? Isso é um conceito que as pessoas às vezes não entendem, né? Elas dizem, mas então tu vai fazer o meu trabalho lá por definir. Não, cara, tu vai continuar tomando a decisão. Mas eu quero te embasar mais em números do que tu botar o dedo e sentir se vai para cá ou vai para lá. Então, esse é o conceito de jornada data-driven. Uma das traduções da palavra insights, né, que acho que até tem no site ali de vocês, ali, que tu usar os dados para gerar insights, né? Insights é intuições, né? Então, ela vai te direcionar para tu ter intuições boas, né? E as melhores, né? Com certeza, acho que é por aí, né? Exato. E a maturidade do gestor, o conhecimento dele, ele tem outras variáveis que eventualmente não entram dentro desse conceito, né? Mas o legal é que quando ele percebe a importância disso, ele nunca mais para. Ele não volta, né? Aquela ideia dos cérebro se abriu o novo, ele não volta à normalidade, né? Então, a partir do momento que o gestor entendeu essa capacidade que o número vai dar para ele visões cada vez mais interessantes, né? E a gente tem inúmeras situações. A gente teve um grande cliente, um gestor comercial gigante,
uma equipe gigante, tipo 200 milhões de faturamento abaixo dele, e que ele, cara, ele não acreditava, toda a equipe acreditava e ele não acreditava, ele não queria receber, ele queria receber o Excel ainda, né? E aí teve uma situação muito legal que ele fazia o seguinte, a equipe fez, cara, eu vou te mandar o Excel e devagarzinho eu vou te mandar alguns outros indicadores gerados pela plataforma, que em Excel seria muito difícil de gerar diariamente isso, né? Aí elas começaram a incumbir mais algumas coisas. Aí chegou um determinado momento, acho que uns 40 dias, elas tiraram esses números. Daí o cara, na hora o gestor, no café da manhã dele, ele lia isso aí, né? Na hora ela ligou para a equipe, cara, por que vocês não, por que não veio mais aqueles outros negócios lá? Ah, não veio porque tu não tinha pedido, a gente achou que tu não estava usando. Não, agora eu estou usando esse negócio. Ah, então vamos pegar essa planilha e jogar para dentro também, e daí deixa tudo certo. Tá, vamos fazer então. Cara, é um processo de conquista, né? É um processo de conquista. É um processo de conquista. Ô Douglas, se nós fosse aí sendo apresentar, fazer um pitch aí da BI Machine aí para quem está nos assistindo, se fosse entrar para um pitch para vender para nós aí, ou escolhe nós algum segmento aí, faz um pitch aí que tu tá fazendo aí. Cara, deixa eu apresentar ligeirinho então, né? Hoje a BI Machine é a maior plataforma, fala... Tem um minuto nesse pitch aí, velho. Ontem foi engraçado. Ontem eu não faço mais, assim, já não tenho mais essa necessidade de fazer tantos pitches, né? Mas ontem eu fiz um para o grupo da Cosan, uma empresa gigante aí brasileira, né? Na parte de lubrificantes, né? A área de lubrificantes. Aí eu achei curioso, né? O pessoal da InnoScience, que é o que ajudou o pessoal da Vibe ali, me chamou para fazer o pitch. Eu disse, tá, vamos fazer então. Tinha 7 minutos. Aí eles me mostraram o que eu era para falar em 7 minutos. Aí eu disse, pessoal, em 7 minutos isso aqui não é possível de ser falado. Tudo isso aqui vai ficar escroto, né? Então, assim, às vezes tem esse negócio do pitch elevator, né? Os caras querem fazer mágica, né? Então, tem umas coisas que não faz tanto sentido assim a questão temporal, né? Mas vamos lá. BI Machine hoje é a maior plataforma analytics da América do Sul, né? A gente... até ontem, por exemplo, nessa mesma apresentação, né, os caras ficaram surpresos. Eles perguntam, cara, mas quem é que é a plataforma que vocês usam por baixo? Daí, quando a gente fala que a gente desenvolve tudo, os caras ficam meio surpresos. Tá, mas como assim tem uma empresa brasileira que faz esse tipo de tecnologia, né? Então, assim, é bastante curioso nesse nível, né? E, cara, o nosso conceito realmente é realmente de empoderar pessoas, né, para otimizar negócios, né? A gente foca no cara de negócio, a gente não foca no cara de tecnologia. E isso nos permite ter uma clareza muito grande do nosso negócio que é focado no business, né? Então, quando às vezes eles falam assim, cara, vocês são uma empresa de tecnologia, vocês só contratam programadores. Não, cara, a nossa equipe hoje de programador é 30%. A gente tem muita gente de negócio, muita gente de business. Por quê? Porque é ali que faz a diferença acontecer, né? É na positivação de clientes, é na margem que tu consegue melhorar, no tamanho da carteira que tu consegue ampliar, é trazer dados de Big Data, dados externos, por exemplo, Receita Federal, né, de mercados, por exemplo. Você está vendendo para salão de beleza aí, na Medical Sun. Cara, onde é que estão todos os salões de beleza, né, ou estética a nível de Brasil? Onde é que estão em Guarulhos? Cara, em Guarulhos tem 150. Cara, quantos tu já está vendendo? Estou vendendo para 70. Legal. Então, tu tem ali um share já mais ou menos de 70%, 40%, enfim. Esse número, essas vantagens competitivas é o que a gente, no final das contas, gosta de gerar para o nosso cliente, né? Então, são esses conceitos que a gente provoca muitas vezes o cliente para que ele entenda o quanto necessário é ter essas informações embaixo do braço, né? Para que tome as melhores decisões a qualquer momento, né? Então, esse, assim, resumindo bem rápido, né? Um pouquinho do conceito que a gente trabalha, é mais ou menos isso, né? Empoderar pessoas para otimizar os negócios, né? Focando sempre na questão de geração de informação e aproveitamento. As empresas não se dão conta, né, do tamanho de potencial de informações que elas geram, né? Seja pela necessidade do fisco, seja pela necessidade do próprio negócio, né? É muita informação legal que ela gera e muito pouco utilizada, né? Tem uma pesquisa que saiu que usa que as empresas atualmente usam menos de 10% do poder das suas informações. E a gente não está nem entrando em tecnologias mais interessantes, como inteligência artificial, machine learning. Estou falando de coisa básica ainda, assim, inteligência de negócio, simples ainda, né? Mas, enfim, essa é uma jornada bem bacana, né? A gente parte do clássico, que tem uma baixa visualização de dados,
uma equipe muito só voltada em tomar decisões por feeling, né? Aí a gente começa a ir para uma versão 2 que, cara, dados, antes era dados uma vez por mês, agora é dados diários, agora a gente está olhando todos os negócios, a gente tem uma visão de helicóptero mais holística dentro do processo, as informações também não, isso é muito importante, não são só para os gestores gerenciais, não é o empreendedor só. A gente precisa ter muita clareza que a informação e a decisão, a operação precisa dessas informações. Então, lá, o meu gerente de loja, né? Esses conceitos muito importantes. Por exemplo, imagina o grupo Italínia, né? São, sei lá, 600 lojas na América do Sul aí já. Cara, o gerente da loja tem que ter ação, né? Ele que faz a coisa acontecer lá na frente quando o cara entra. Então, ele já... Cara, a chance de vender para o médico é de 95%, cara. Tu vai sentar com o cara, vai botar vinho, vai fazer o diabo a quatro pro cara fazer a compra. Ele já tem essa informação. É um exemplo, né? Chutando algumas coisas aqui. Então, assim, são essas informações que fazem a coisa acontecer lá na ponta, né? Então, às vezes, a gente vislumbra só o gerencial, o topo, né? E a gente conceitua muito a questão de ter toda a estrutura de dados, né? De cima até o operacional, né? Cada um com seu acesso, cada um com a sua permissão, né? Mas fazendo a coisa acontecer. Porque a gente, como gestor, muitas vezes a gente cobra a ação da operação e a operação ela não tem nenhum tipo de informação. Eu sempre falo assim, como gestores, né? Às vezes, cara, o processo de empatia com o nível abaixo que é a operação, cara, se coloca na posição dele. Que informação nós, como empresa, entregamos para que ele tome melhores decisões? E aí, quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes a gente, pô, não entrega nada. O cara tem que tatear as coisas, né? Enfim. E aí, essas pequenas alterações aí que fazem a coisa acontecer muitas vezes, né? O Douglas, hoje a BI Machine, hoje o principal produto dela é o BI dentro de varejo, dentro de indústria, coisas assim? Ou eu entendi que tu entrega junto nesse BI essa ideia dos leads ali, de percentual, como é que funciona? Eu não entendi direito, cara. O que acontece, Romulo? A gente trabalha com dados internos da empresa e dados externos. Então, assim, okay. Somente... por exemplo, os dados de receita que hoje são abertos, né? Todas as empresas e todos os CNPJs. Por exemplo, na situação da Medical Sun, né? Falando, vamos ter uma ação específica para estéticas. Eu quero ter mapeamento estéticas. O que a gente faz? A gente pega as estéticas dele já, por exemplo, olha todos os códigos CNAES que ele tem, estrutura como é que é mais ou menos o modelo de atendimento dele. E, cara, joga isso, compara isso com a Receita Federal e traz, cara, então, potencialmente, tu tem 23 mil potenciais clientes que mais ou menos estão nesse mesmo conceito e traz isso e aí começa a trabalhar ele, cara. Cara, cliente que tu trouxe novo, se tu aumentou carteira. Só que aí o legal é o seguinte, eu não entrego só pro gestor ali, né, pro Mauro, por exemplo, eu quero entregar lá pro supervisor diário, eu quero entregar lá pro cara que vai ligar, que vai bater na porta do cara. Diz, cara, olha só, o negócio é o seguinte, aqui tua carteira de clientes era 60, mas o teu potencial é 200. Legal, meu querido. Então, não, assim, daí não dá para ele dizer, já visitei todo mundo, né? É isso aí. Corre, vamos embora que agora a coisa vai pegar. Então, a gente, além de mostrar um pouco da importância também do tamanho do mercado que ele está executando, né? O cara da ponta, a gente quer mostrar para ele, cara, beleza, meu, tu tem que começar a te movimentar, eu preciso ter 50% de share e não 10%, né? Então, esse é um conceito interessante. Mas isso é para qualquer dado externo, né? A gente pega, às vezes, dados do Bacen, dados de exportações, quando o cliente exporta, a NTT, por exemplo, a Queco, que a gente pega os emplacamentos de veículos, que a Queco faz coisas de utilitários, né? Ali em Caxias. Então, cara, cada mercado a gente faz uma análise, né? Para ver o que a gente consegue de enriquecimento de dados, né? De que a gente consegue trazer de dado externo em si, né? O Douglas, fala para a gente um pouquinho da tua amplitude de mercado, quais as regiões que tu já está atendendo, até para o pessoal também poder entender aí como que está a abrangência de vocês já. Bom, isso é bem legal, tá? Até eu vou trazer um pouquinho da pandemia, né? E dos impactos que isso nos causou também. Até 2019, nós tínhamos 3 escritórios, né? Nós tínhamos Lajeado, Porto Alegre e São Paulo, né? Iniciou a pandemia, passamos aí... Eu até brinco, né? Para mim foi um luto no início da pandemia, porque
era um ano para nós muito especial. A gente tinha crescido muito em 2019, nós tínhamos inaugurado a arena, nós estávamos numa vibe, cara, assim, muito bacana, né? E aí, cara, vem a pandemia, basicamente ficamos, sei lá, 3 meses negociando contrato, né? Então, assim, cara, não, né? Tipo, graças a Deus, acho que perdemos um cliente que realmente desistiu e um que quebrou, assim, que o resto todos continuaram. Então, assim, foi um negócio muito positivo, mas muito pesado, né? Então, tu tá com uma ideia de até buscar um valuation para fazer uma rodada de investimento. Nós tínhamos um planejamento em setembro de 2020, começar a conversar com o pessoal. E, cara, veio a pandemia e atrapalha tudo. Mas aí começou algumas coisas interessantes a acontecer também. A gente começou a se digitalizar mais, né? Daí disse, cara, mas tu é uma empresa de software. Cara, não é porque tu é uma empresa de software. Então, o processo ainda era analógico. Né? Então, o que aconteceu, cara? A gente montou uma máquina de vendas interna, a gente fechou os 2 escritórios, trouxe a galera para dentro de novo, né? E começou a montar uma máquina de vendas totalmente interna. E hoje a gente, inclusive, estamos aí com 40 vagas em aberto até o final do ano, justamente com esse up que a gente teve, né? Então, antes nós tínhamos um conceito mais de venda consultiva, né? O cara tinha que pegar o carro muitas vezes, ir até Caxias, não sei o quê, papapá. Cara, hoje os nossos vendedores estão proibidos de pegar o carro. Isso não volta mais para nós. Porque se o cliente não está preparado para ter uma demonstração digital e a gente é uma empresa digital, cara, ele não tem cultura para nos usar. Provavelmente a gente vai ter outros impactos logo mais ali na frente. Sim. Então, assim, uma coisa gruda na outra, né? Então, isso foi um processo que eu acho que a gente teve muito acerto. A gente também construiu a máquina de vendas mais verticalizada em função da pandemia. Então, por que isso é importante? A gente buscou a indústria de alimentos, que, cara, foi quem performou na pandemia, né? Todo mundo comeu que Deus louco. Então, indústria de alimentos e bens de consumo em geral, né? Material de limpeza, essa galera toda aí. E, cara, é onde a gente vem performando até agora. Então, assim, é um mercado gigante, né? Mas também, o que acaba acontecendo? O cliente que vem até nós, a gente atende ele de qualquer segmento. Né? Mas a gente ficou indo atrás nisso porque a gente ficou mais especialista em dores de negócio, em elementos... Porque uma coisa é falar, Rômulo, o negócio, cara, tem um BI aqui, tá, mas o que ele faz? Ele vai tirar tuas planilhas e vai jogar umas coisas mais bonitinhas na tua tela. Tá, isso é um argumento muito pífio. Né? Agora, se eu disser, Rômulo, o negócio é o seguinte, cara, a gente vai fazer tua empresa, teu giro de estoque diminuir, a gente vai conseguir ter elementos do teu varejo que tu não via antes. A gente vai conseguir ter elementos que, cara, desde coisas de colaboradores até estoque, até vendas, até o gerenciado. Cara, te mostro aqui como é que vai funcionar. Cara, legal. Então, a venda se tornou muito mais simples, né? Então, esse processo foi um processo muito bacana que aconteceu durante a pandemia com nós, né? E a gente conseguiu ter um salto bacana. Isso também gerou, cara, clientes de todo o Brasil, né? E também, a gente, em 2018, a gente começou um plano de internacionalização, né? E começou a ter alguns pequenos pontos na Colômbia. A gente foi 2 vezes numa missão para a Colômbia e tal. E o curioso foi que na pandemia que gerou realmente o conceito a gente conseguiu dar um pulo bacana. Hoje a gente está em 6 países, né? México, Costa Rica, Panamá, Equador, que Peru, legal, hein, Dom? Uruguai, legal. E Colômbia, que a gente foi lá, não tem nada. Foi curioso isso, né? Mas são Douglas, né? Douglas, Mauro, eu queria colocar uma semente aí para os nossos ouvintes aí e queria trazer um pouco do gancho que o Douglas passou por um papel de mentoria na Endeavor, né, Douglas? É Endeavor que fala, né? Endeavor. E tu teve ali, eu acho que a Endeavor é uma das principais mentorias aí do mundo, do Ocidente aí, a nível Brasil muito forte também, onde eles fazem um grande filtro e realmente recebem mentoria aí os melhores. E eu queria que tu, Douglas, trouxesse para nós uma visão de como é importante a gente ter os mentores na nossa vida. E eu queria que tu trouxesse um pouco da tua carreira, se tu já tivesse mentores um pouco mais para trás e foi só mais um mentor a Endeavor ali, e que explicasse um pouquinho disso para nós aí, porque eu acredito muito na vida
a gente ter os nossos mentores? Legal. Cara, a Endeavor foi um divisor de águas, né? Assim, aí falando principalmente Douglas como empreendedor, né? Eu acho que ela nos mostrou, cara, em toda exposição que a gente ia lá, a gente voltava fervendo, né? A cabeça que nem te fala, né? Tu demorava uns 3 dias aí para tentar assimilar o conceito e tudo que a gente tinha visto naquele momento. Então, assim, era muita informação. E o processo, e aí tu também vê o quanto tu tem que evoluir, né? No primeiro momento tu chega lá dizendo, cara, é só azeitar a máquina, né? Como a gente brinca, né? Aí tu chega lá e diz, cara, não, tem que destruir a máquina e começa a umas 10 vezes, né? Mas, cara, é uma jornada, né? É uma jornada. E a Endeavor faz um trabalho fantástico, né? Até hoje a gente tem um grupo muito unido aqui no Rio Grande do Sul de quem já passou por Endeavor, né? Então é muito um conceito de give back, né? E eu acho que isso foi um aprendizado importante, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, até você como empreendedor teve um conceito de sociedade que te empurrou até aí, teve um conceito de família, teve um conceito de amigos, teve um conceito de gente que conseguiu preparar o Douglas como ele é hoje, o Mauro como ele é hoje, né? E você também. Então, assim, a mentoria ela é muito relevante. E aí ela também mostra o quanto é possível acelerar as pessoas, né? Nesse conceito. Aqueles que querem, né? Lógico. Aqueles que querem, lógico. Porque tem que querer, né? Tem que querer. Porque fazer de conta é fácil, né? E o querer é doloroso. O aprendizado ele é maçante, ele tem seus grandes desafios, né? E aí tu é exposto a pessoas fantásticas, né? E aí tu vê a simplicidade, é isso que a gente estava falando das relações, né? A Endeavor ela tem uma tranquilidade muito grande. Então, assim, cara, se eventualmente eu pedir para falar com o Lehman, cara, talvez eu consiga falar com o Lehman. Então, esse é o nível, assim, os caras têm uma fatia do tempo deles em qualquer nível de empreendedor que está ali e te diz, cara, e ele vai me responder, provavelmente dizendo, cara, a fatia do meu tempo para Endeavor ou para fazer isso aí, eu já gastei desses próximos 3 meses, mas eu vou te encaixar daqui a 6. Entende? Então, assim, mesmo que tu não consiga, cara, é muito legal essa. Ô Douglas, tu como é que tu começou, te cadastrou? Como é que tu fez lá? Tem um conceito de indicação também, né? Aham. Dentro da Endeavor, ela promove isso, né? Mas tem o cadastro. Então, quando a Endeavor, tipo, abre, né, as rodadas, tu pode te cadastrar dentro do conceito, né? E aí tem um formulário lá que tu preenche, né? Dentro daquilo lá. A gente foi... acho que foi 3 vezes, né? 2 vezes a gente bateu na trave, assim, a gente ficou entre, sei lá, as 20 empresas, mas eram só, tipo, 7, 8. E na última, então, em 2019, a gente entrou, né? Então, foi bacana, cara, é muito legal, é muito bacana, assim, o conceito, tu vê, assim, a pessoa, CPF, né? Um conceito muito CPF, muita tranquilidade num relacionamento, muito aberto. E a gente percebe que isso é um grande desafio na nossa região, assim, né? Até na CIL ali, a gente está tentando fazer um conceito de mentoria nesse sentido, assim, Sim. nem chamando de mentoria, tentando dar um outro nome para a pessoa não entender, ai, nossa, eu não preciso de mentoria, né? Eu sou autossuficiente, né? Eu sou o espírito de luz na face da Terra. Né? Então, assim, essa humildade, isso, né? Essa humildade aí de isso, conseguir... tem a ver com humildade, se colocar numa posição. Cara, eu hoje sou mentor e sou mentorado o tempo todo. Né? Então, a própria Arena, né? Arena BI Machine, que infelizmente na pandemia a gente conseguiu, limitou muito as nossas ações e agora a gente está voltando, né? Graças a Deus. Foi um conceito que nasceu ali. A gente entendeu que, cara, a gente precisa transformar a nossa sociedade regional, né? Nós somos uma região de 350 mil habitantes, é pequena, né? Que nós estávamos falando, uma cidadezinha em São Paulo tem 500 mil de pessoas. Então, cara, a gente precisa fazer movimentos aqui que transforme, né? Que abram a cabeça desses jovens, desses empreendedores que vêm principalmente aí na sequência, mostrando para eles que eles podem vender para o mundo, eles não precisam brigar pela padaria da esquina, como eu fiz, por exemplo, né? Que não tinha essa opção. E ninguém me disse que tinha outras coisas no mundo que poderiam fazer sentido, né? Então, isso é um dos grandes propósitos que a gente
coloca lá na arena aí no conceito da BR Machine, sempre transformando empreendedores, né? Ou tentando criar empreendedores para o mundo, né? Para o global. A gente defende muito a economia criativa, né? Ganhar dinheiro com cérebro, né? Ô Douglas, Que tem uma região muito positiva para isso. tu começaste quando a sequência da Endeavor aí foi tu incubar, foi chegar incubando lá no Cubo do Itaú. Conta um pouco para nós isso aí, como é que foi essa evolução toda aí? Legal. Na verdade, o que aconteceu? Esse mundo se transformou a partir da pandemia, né? Então, Certo. todos esses hubs de conexão que antes eram físicos, né? Por exemplo, o Cubo do Itaú, e a Distrito, que também é um hub muito bom, muito grande em São Paulo, são dois hubs de conexão que eram físicos, né? Que eles, cara, tu tinha que ter lá dentro, né? A empresa e tal, e que limitava algumas coisas, né? Espaço físico, algumas coisas assim. E quando veio a pandemia, eles meio que sem querer, talvez, né? Porque eles pensam, cara, a gente vai morrer o nosso negócio porque as pessoas não vão mais vir aqui por um bom tempo, não sei o quê. Cara, eles começaram a se digitalizar também. E aí, cara, abriu as possibilidades de forma gigante para as empresas do interior. Então, cara, hoje tu pode estar em São Paulo e estar conectado com os principais hubs de inovação de qualquer lugar do mundo. Sim. Então, a gente está dentro do Cubo, a gente está dentro da Distrito, a Ana, por exemplo, é mentora, né? A nossa CMO lá de marketing, e a minha esposa, ela é mentora de outras startups mais jovens do que nós, né? Que não cobra nada, né? Então, todo um Legal. conceito de give first, give back, que são aprimorados nesses negócios, né? Então, assim, Legal, o hein? Cubo do Itaú foi um trabalho bem bacana, a gente conversa com gente fantástica lá o tempo todo, né? Então, tem rodadas de acesso a pessoas que a gente, cara, sei lá, levaria uma década para ter conexão, né? Sim. Então, hoje isso tudo é facilitado, né? Hoje as coisas estão muito líquidas, né? Muito fáceis, que antes, cara, a gente precisava saber, mas tu conhece o cara que conhece o cara que conhece o cara para chegar nele. Cara, hoje tu vai no LinkedIn, escreve pro cara, se ele se interessar, ele vai te responder, cara. Ele vai te responder. Esses caras aí, eles estão de olho, eles querem negócio. Ô Douglas, Até teve uma situação, deixa eu contar uma pra ti, acho que isso é legal, as perdidas também são boas de contar, né? Teve uma situação que a gente foi conversar com uma empresa lá no Cubo, aí ainda não era pandemia, né, fisicamente, a gente foi conversar com eles, eles tinham algumas coisas que eles faziam parecido com nós, mas para um mercado bem maior, assim, a gente foca para o small business, né, empresas ali que faturam até 1 bilhão e os caras querem trabalhar com big corps. E aí fomos conversar com eles lá para tomar um café, né? E, cara, como é que é café pro pessoal do Rio Grande do Sul? Cara, tu vai tomar um café, fala do tempo, como é que tá a vida? E aí, de repente, tu entra no assunto, e aí, como é que tá o teu negócio? Né? Esse é o padrão nosso de tomar café de negócio. Como é que é o padrão de São Paulo? O cara senta ali, velho, ele já te pede, tá, e aí, cara? Como é que nós vamos trabalhar junto? O que tu tá fazendo? Quem tu tá mirando? Qual é o teu plano? O que tu espera? Quanto tu vai crescer? Cara, o cara entra no teu negócio. Ele quer saber, ele quer te ajudar, ele quer ir para cima, ele quer fazer acontecer. E a gente fica na reativa, a gente fica assim, cara. Pô, por que esse cara quer saber dos meus números? Cara, ele quer saber para te ajudar, para falar um pouco, tá ali trocando coisas com ele, cara. sim. A gente é muito mal preparado. Cara, chegou a fazer assim, ó, a reunião foi um fiasco. Fiasco. Nós saímos, eu e o Augusto saímos da reunião, olhamos um pro outro. Puta merda, como nós viemos despreparados para isso aí. Cara, a gente não tinha nada. A gente queria falar do tempo com o cara. Tu entende? Aí a gente começou a chegar à conclusão. Cara, como a gente perde tempo nessas coisas. Por quê? Porque a gente é, claro, o gaúcho, quando pega relacionamento, ele pega relacionamento, né? Aí é amizade, Mas, cara, o paulista, ele fala de negócio. Ele vai pro churrasco, ele fala de negócio. O americano, né? Cara, tu vai no churrasco, ele fala de negócio. A gente, cara, vai pro churrasco, não fala de negócio, cara. Porque negócio não é bom. Cara, por que não? Por que não? O negócio faz parte da vida da gente. Na verdade, é uma maior parcela do nosso tempo vivido. Então, por que a gente não fala de negócio? Né? Então, são coisas interessantes, assim. A gente percebe essas vivências, como a gente, às vezes, se prepara mal para algumas situações e vê o quanto a gente tem que ir crescendo ao longo do tempo, né? Então, coisas que são bem bacanas aí nessa jornada também. Muito legal.
Ô, Mauro, Douglas, a gente sempre tem aí, né, Mauro? A nossa missão é de finalizar às 7h30 da manhã, começar às 7, finalizar às 7h30. E estamos aí às 7h45, Douglas. Queria que tu desse aí um spoiler final, uma mensagem aos nossos ouvintes aí. E desejar a todos aí uma excelente sexta-feira. Obrigado pela companhia de todos. Pô, legal. Bom, primeiro, cara, quero parabenizar vocês dois aí. Eu acho que tá sendo muito legal, né? Essa iniciativa de vocês. A gente até comentou um tempo atrás, né, Obla, a necessidade de trazer cases regionais, né? Exposições de empreendedores regionais. Acho que ela é muito relevante para os novos que estão vindo, né? Então, isso é um ponto muito positivo, eu acho, que na nossa região agora, né? E, cara, quero comentar um pouquinho sobre a importância sobre esse processo de se abrir, né? E quero dizer, assim, para todos que estão escutando aí, que, cara, a BI Machine está de portas abertas para compartilhar qualquer número, né? Desde o nosso processo de venda, do nosso processo de execução. A gente realmente quer ser um pilar apoiador aí de novas empresas, novos empreendedores. Cara, quem quiser vir bater um papo com a gente, com dúvidas e vem agora a sugestão aí que eu sempre comento, cara, pense em global, não pense em Lajeado, não pense em Vale do Taquari, cara, vocês vão criar uma empresa para vender para o mundo todo, né? A ideia é sempre importante, até escutei do portal do médico ali, cara, muito bacana, né? Assim, tipo, a gente tem que elevar essas iniciativas também, né? Para mostrar, cara, que é possível de executar, né? E a gente, como pelo menos nós da BI Machine, a gente é muito parceiro para poder ajudar os empreendedores nessa fase de definição. Então, cara, fica as portas abertas aí para todos os empreendedores que quiserem aí trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho mais de exponencialidade de negócio, visões diferentes, o que a gente pode ajudar, como o digital pode impactar o teu negócio, enfim. Cara, a gente está de portas abertas aí para ajudar todos os empreendedores aí do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, que estejam por aí pensando alguma coisa diferente. E, cara, tem os meus contatos também aí, LinkedIn, Instagram, enfim, para poder estar apoiando a gente. É uma missão, principalmente minha, como Douglas, apoiar. E eu vejo isso lá na nossa jornada inicial, né? Talvez se a BI Machine tivesse um pouco de mentores mais pensando fora da caixa, com experiências fora do Vale do Taquari, né? Talvez a gente teria acelerado muito algumas coisas. E eu vejo isso e eu acho que isso é um ponto muito positivo. Nós, como empreendedores, temos que ajudar os jovens aí que estão vindo com pensamentos diferentes, né? Com ideias diferentes. Então, Ô, Douglas, eu já vou me candidatar aí, cara. Nós estamos há 3 anos aí trabalhando numa operação aí que nós estamos tentando fazer algo que dê para escalonar, né? Então eu já vou me candidatar. Estou avisando aos ouvintes aí. Eu vou lá bater na porta do Douglas lá para escutar ele, para ele me ensinar um pouco aí, me dar umas dicas boas aí, ser o mentor. Bora lá, cara. Nada que uma cervejinha não resolva junto. Maravilha. Ô, Douglas, obrigado pelo tempo, cara. Um papo sensacional, sempre bom estar contigo. Obrigado, Rômulo, mais uma vez aí. E a todos que estão acompanhando a gente, quero desejar um bom final de semana a todos. Vamos seguir firme essa jornada aí. Forte abraço. Feito. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Abração. Tchau, Douglas. Tchau.